Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e irmãs. Vocês já ouviram falar de James Whitey Bulger, o homem que dominou o submundo de Boston, viveu como fugitivo por 16 anos e até o FBI preferiu proteger? Neste vídeo, vamos explorar a trajetória impressionante de um dos maiores nomes do submundo organizado nos Estados Unidos. Segredos sombrios, alianças traiçoeiras e um desfecho enigmático que ainda gera dúvidas. Foi justiça do destino ou uma cobrança planejada? Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like para mergulhar nessa investigação completa sobre esse mestre do submundo. E não esquece de clicar no botão do hyper o vídeo. Isso ajuda muito o canal e é grátis. Bora pro vídeo. Boston, 1929. Uma cidade erguida sobre sonhos e segredos sombrios. Nas suas ruas, nasceu um dos gangsters mais temidos da história dos Estados Unidos, James Joseph Bulger, conhecido por um nome que ecoaria no submundo. James Joseph Bulger veio ao mundo em 9 de setembro de 1929, no coração do bairro irlandês de South Boston, conhecido simplesmente como Southie. Desde cedo, James cresceu em um ambiente marcado por dificuldades financeiras, preconceitos e conflitos nas ruas, onde os moradores lutavam para se sustentar. Ainda menino, Bulger já se destacava de forma peculiar. Aos 6 anos, começou a se envolver em pequenos problemas, furtos em lojas, tretas com outros garotos e pequenos delitos. Seu apelido, no entanto, não surgiu por suas atitudes, mas pelo seu cabelo loiro quase branco, algo que ele detestava ouvir. Mesmo assim, o nome pegou, ecoando tanto nas ruas quanto nos registros do FBI. Aos 14 anos, Bulger já enfrentava sua primeira prisão, acusado de roubo. As ruas de Boston ofereciam poucas chances de um futuro promissor, mas James não estava em busca de um caminho honesto. Ele queria influência e controle. Em 1943, ainda com 14 anos, foi mandado para o Reformatório Juvenil de Lancaster. Longe de promover mudanças positivas, esses lugares acabaram funcionando como verdadeiras academias para Bulger. Foi lá que James Bulger aprimorou sua audácia e dominou técnicas mafiosas mais sofisticadas. Ao deixar o reformatório, seu destino já parecia traçado. Ele se envolveu com gangues locais e, com o tempo, passou a trabalhar para o submundo organizado irlandês de Boston. Mas Bulger não era apenas um delinquente comum. Ele tinha visão e sabia esperar o momento certo. Em 1956, foi preso por roubar bancos e condenado a 20 anos de prisão. No entanto, foi atrás das grades que sua trajetória ganhou contornos ainda mais sombrios. Na penitenciária de Atlanta, Bulger se voluntariou para um misterioso programa experimental, sem compreender totalmente no que estava se envolvendo. Ele participou do projeto MK-Ultra, conduzido pela CIA, que investigava os efeitos de substâncias como LSD no comportamento humano. Por quase 18 meses, James Bulger foi submetido a doses intensas de LSD em experimentos projetados para controlar a mente e quebrar resistências. Anos mais tarde, ele confessaria que esses testes abalaram profundamente sua essência. Ao deixar a prisão em 1965, Bulger retornou a Boston, onde os conflitos entre gangues irlandesas e italianas estavam no auge. Não demorou para que ele se unisse à gangue Winter Hill, liderada por Howie Winter. No entanto, Bulger não era do tipo que aceitava seguir ordens por muito tempo. Com uma combinação de inteligência afiada e ações implacáveis, ele neutralizou adversários e conquistou posições de destaque dentro do grupo. Sua fama cresceu, assim como sua lista de atividades mafiosas: extorsão, jogos de azar ilegais, contrabando de entorpecentes e quedas. Mas o verdadeiro golpe de mestre ainda estava por vir. Na metade dos anos 70, quando James Bulger fechou um acordo com o próprio FBI, Boston estava imersa em uma intensa disputa entre gangues. A máfia italiana, comandada pela família patriarca, dominava grande parte da cidade, enquanto as gangues irlandesas batalhavam por seu espaço. O FBI, determinado a desmantelar a Cosa Nostra, precisava de informantes internos. Foi aí que Bulger viu a chance perfeita. John Connolly, um agente do FBI nascido e criado em South Boston,
tinha a missão de recrutar aliados estratégicos. Bulger e Connolly compartilhavam mais do que raízes no mesmo bairro, uma lealdade complexa a Southie. Connolly abordou Bulger com uma proposta irresistível: proteção em troca de informações sobre a máfia italiana. Mas o que o FBI não percebia era que Bulger jogava suas próprias cartas. Um mafioso astuto transformado em informante? Não era bem uma mudança de coração. Bulger havia encontrado a ferramenta ideal, o próprio FBI. Enquanto fornecia dados sobre a máfia italiana, enfraquecendo seus rivais, o FBI fazia vista grossa para os atos de Bulger. Extorsão, contrabando de entorpecentes, jogos de azar ilegais e até quedas continuavam acontecendo bem debaixo do nariz das autoridades. O acordo com o FBI não apenas permitiu que Bulger fortalecesse seu domínio, mas também blindou a gangue Winter Hill contra a lei. Sempre que uma investigação ameaçava sua organização, Connolly intervinha para abafá-la ou desviar o foco. Com seus rivais italianos fora do caminho, James Bulger se consolidou como o senhor absoluto do submundo de Boston. A lista de seus alvos cresceu rapidamente. Alguns foram eliminados por traição, outros simplesmente por serem inconvenientes. Um dos casos mais insanos foi a queda de Deborah Hussey, enteada de seu aliado Stephen Fleming. Deborah, que supostamente sabia demais sobre as operações da gangue, foi dada de baixa por Bulger e enterrada em um porão. Sua loucura não conhecia limites. Testemunhas eram silenciadas, parceiros traídos e inimigos neutralizados sem hesitação. Por quase 2 décadas, Bulger reinou absoluto, protegido pelas mesmas autoridades que deveriam tê-lo capturado. Mas segredos não ficam escondidos para sempre. Em 1995, uma investigação interna do FBI trouxe à tona os acordos obscuros entre agentes como John Connolly e mafioso Bulger. As sirenes soaram e o FBI sabia que precisava agir rápido. Mas Bulger também foi avisado, diretamente por Connolly, seu contato dentro do FBI. Alertado sobre sua iminente prisão, ele ganhou tempo para fugir. Com apenas alguns minutos de vantagem, Bulger desapareceu de Boston em dezembro de 1994, escapando poucas horas após o aviso. James Bulger levou consigo mais de $2 milhões em dinheiro, escondidos em compartimentos secretos e um vasto conhecimento sobre como driblar as autoridades. Sua companheira na fuga foi Catherine Gregg, sua namorada de longa data, que se tornou sua aliada mais leal, conhecida por sua paixão por cirurgias plásticas. Até os animais eram parte de sua vida. Catherine abandonou tudo para seguir Bulger. Juntos, eles iniciaram uma vida clandestina que desafiou o FBI por mais de 1 década e meia. Por 16 anos, Bulger e Catherine adotaram múltiplas identidades, viajando pelos Estados Unidos e Canadá. No entanto, acabaram se estabelecendo em um lugar improvável, Santa Mônica, na Califórnia, em um modesto apartamento à beira-mar. Lá, Bulger vivia como Charlie Gasco, um aposentado pacato. Enquanto isso, Catherine cuidava de gatos de rua e mantinha um perfil discreto. Os vizinhos os viam como um casal comum, gentil e reservado. Ninguém suspeitava que estavam vivendo ao lado de um dos gangsters mais procurados do país. O mais irônico, Bulger caminhava pelas ruas sem disfarces, às vezes até lendo jornais que noticiavam sua própria caçada. O FBI diz que investiu milhões na busca, utilizando tecnologia de ponta, alertas internacionais e recompensas milionárias. Enquanto isso, Bulger comprava café na loja da esquina. O grande erro não veio de James Bulger, mas de Catherine Gregg. Apaixonada por seus cães e gatos, ela mantinha contato esporádico com clínicas veterinárias, o que acabou despertando suspeitas. Em 2011, o FBI lançou uma campanha midiática focada em Catherine, sabendo que seria mais fácil localizá-la do que Bulger. Em poucos dias, uma antiga vizinha de Santa Mônica reconheceu o casal e alertou as autoridades. No dia 22 de junho de 2011, agentes federais cercaram o prédio onde viviam. Bateram a porta, fingindo ser funcionários de manutenção. Quando Catherine abriu, os agentes entraram e encontraram Bulger na sala, tranquilo, lendo um jornal. Ele não resistiu. No apartamento, as autoridades descobriram pistolas,
munições e mais de 800 mil dólares escondidos nas paredes. Após 16 anos fugindo, Booger foi capturado no lugar mais simples, sua própria casa. A notícia de sua prisão causou um impacto avassalador na mídia. Booger foi extraditado para Boston, onde enfrentou acusações por 19 quedas, extorsão, lavagem de dinheiro e contrabando de entorpecentes. O julgamento, realizado em 2013, revelou um Booger desafiador. Ele foi considerado culpado e condenado a 2 prisões perpétuas, mais 5 anos adicionais. Ele nunca demonstrou arrependimento por seus atos. Durante o processo, segredos sombrios vieram à tona. As conexões profundas entre Booger e o FBI, os atos cometidos sob a proteção da agência e os alvos que nunca tiveram justiça. O homem que manipulou o FBI, liderou um império mafioso e escapou por 16 anos finalmente enfrentava seu destino. Mas para alguém como James Bulger, a história ainda não havia chegado ao fim. Para ele, a liberdade era sua única crença. Quando as grades se fecharam, o destino reservava a James Whitey Bulger uma cobrança fria e implacável. Sua queda foi apenas uma treta entre presos ou uma execução cuidadosamente planejada. Após sua condenação em 2013, Bulger foi enviado para a prisão federal de Coleman II, na Flórida. Aos 84 anos, ele ainda era um gangster temido e odiado por muitos. Mas havia algo que Bulger nunca conseguiu escapar: o estigma de ser um informante no mundo prisional. No submundo, ser um delator é a pior das traições. Embora ele sempre negasse ter colaborado com o FBI, documentos ao longo dos anos provavam o contrário. Por questões de segurança, Bulger foi transferido várias vezes entre prisões. Mas, em outubro de 2018, algo inesperado aconteceu. Ele foi levado para a penitenciária de Hazleton, em Virgínia Ocidental, um lugar conhecido pela extrema insanidade entre os detentos. Menos de 12 horas após sua chegada, Bulger foi encontrado eliminado em sua cela. As imagens das câmeras de segurança revelaram os detalhes. Na madrugada de 30 de outubro, 3 presos invadiram sua cela. Entre eles estava Fotios Geas, um mafioso ligado à Cosa Nostra, conhecido por seu desprezo por informantes. Com um cadeado envolto em uma meia, os homens cobraram Bulger ferozmente, deixando-o irreconhecível. A grande questão que pairou no ar foi: como esses presos conseguiram acesso tão fácil a Bulger em uma prisão de alta segurança? Teorias logo começaram a surgir, apontando para uma vingança orquestrada pelo submundo, com o dedo de antigos inimigos que nunca perdoaram sua colaboração com o FBI. Quando as grades se fecharam, o destino reservava a James Whitey Bulger uma cobrança fria e implacável. Sua queda foi apenas uma treta entre presos ou uma execução cuidadosamente planejada. Após sua condenação em 2013, Bulger foi enviado para a prisão federal de Coleman II, na Flórida. Aos 84 anos, ele ainda era um gangster temido e odiado por muitos. Mas havia algo que Bulger nunca conseguiu escapar: o estigma de ser um informante no mundo prisional. No submundo, ser um delator é a pior das traições. Embora ele sempre negasse ter colaborado com o FBI, documentos ao longo dos anos provavam o contrário. Por questões de segurança, Bulger foi transferido várias vezes entre prisões. Mas, em outubro de 2018, algo inesperado aconteceu. Ele foi levado para a penitenciária de Hazleton, em Virgínia Ocidental, um lugar conhecido pela extrema insanidade entre os detentos. Menos de 12 horas após sua chegada, Bulger foi encontrado eliminado em sua cela. As imagens das câmeras de segurança revelaram os detalhes. Na madrugada de 30 de outubro, 3 presos invadiram sua cela. Entre eles estava Fotios Geas, um mafioso ligado à Cosa Nostra, conhecido por seu desprezo por informantes. Com um cadeado envolto em uma meia, os homens cobraram Bulger ferozmente, deixando-o irreconhecível. A grande questão que pairou no ar foi: como esses presos conseguiram acesso tão fácil a Bulger em uma prisão de alta segurança? Teorias logo começaram a surgir, apontando para uma vingança orquestrada pelo submundo, com o dedo de antigos inimigos que nunca perdoaram sua colaboração com o FBI.
Salve família! E assim termina a saga de James Whitey Bulger, o chefão de Boston que enganou o FBI e marcou a história do submundo. O que achou dessa história cheia de segredos e reviravoltas? Deixe seu comentário abaixo e conte pra gente. Você acha que a justiça foi feita ou Bulger levou seus segredos mais sombrios com ele? Inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nossas próximas investigações reais. E se você quer apoiar o canal ainda mais, torne-se membro para apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu agradeço por ficarem até o final. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!